Agora, a gente tem que entender que o lixo nas cidades ele é fator de muito interesse, né? A limpeza urbana nas cidades está entre os principais gastos públicos. Varrição, roçada, coleta, destino final, tratamento, né? Tudo isso é de interesse muito grande, né? E não é à toa que de vez em quando tem aí um caso de escândalo envolvendo corrupção com o lixo, sabe? Então, e também demonstra assim o nível de crise que a sociedade vive, quando ela isso é um gasto público exorbitante e que esse é um dos principais fatores de corrupção, né? E não sou eu que estou dizendo isso, tem evidências, as ações do Ministério Público, de Polícia Federal, Polícia Civil, demonstram que acabam batendo nesse tipo de contrato, né? Da limpeza urbana, da coleta, do transporte, assim por diante. Então, assim, eu acredito muito nesse modelo da Revolução dos Baldinhos, tanto é que acredito que dediquei boa parte da minha vida de extensionista a construir em conjunto com a comunidade. Hoje a comunidade é uma associação, a Revolução dos Baldinhos, ela é coordenada por uma liderança comunitária pela Cíntia, ela reproduziu isso em vários lugares do Brasil e do mundo, vive ainda dentro de uma perspectiva de trazer mecanismos com pagamento por serviço ambiental para remunerar esse serviço prestado pela comunidade. Então, e cada escola poderia ter, não é difícil. É só a gente tirar esses grandes contratos, pensar no modelo de gestão também que a comunidade participe e mecanismos de pagamento por esse serviço prestado pela comunidade. Então, tá aí, quem quiser visitar, acho que eu sugiro que vocês tragam a Cíntia e a comunidade aqui para um debate um dia, porque é fabuloso, e fazer uma visita também, Fernando. Tá ali no Monte Cristo, na parte continental de Florianópolis, né? Uhum. E isso é incrível, né? Porque isso é um trabalho de educação ambiental de verdade, né? Na prática. Isso é um trabalho de educação ambiental. A gente fala muito, vamos levar para a escola, não sei o quê, mas existem outros meios de inserir isso dentro das comunidades e que são possíveis, né? Isso é muito interessante, é muito assim, digamos, revolucionário, né? É revolucionário, cara, é revolucionário isso aí. A mesma Foi coisa. Revolução dos Baldinhos. E a mesma coisa que porra, imagina, você tem um resíduo orgânico que você ia jogar fora e aí depois, por exemplo, aqui no caso da compostagem em Florianópolis, você pode transformar isso em fonte de renda e que isso vai fazer com que a prefeitura deixe de gastar o dinheiro para fazer a coleta para utilizar esse material que está compostado nas praças e jardins da cidade. Isso é incrível, por isso que... Imagina, tem lugar na ilha que o resíduo é coletado, por exemplo, ele é coletado lá no Rio Vermelho, e ele sai do Rio Vermelho, vem para o Itacorubi, do Itacorubi vai lá para Biguaçu, para ser enterrado, uma sacola de lixo. Essa sacola de lixo andou em torno de 80 quilômetros, gente, dentro da cidade. Se tu tem um programa de compostagem comunitária, ele não vai andar 2 quilômetros, vai ser tratado no próprio bairro. Imagina o que significa isso. E depois tem outra. Ao invés de pagar um aterro sanitário, que é um problema que depois tem que ser monitorado, acompanhado, é um custo altíssimo, paga essa grana para um grupo comunitário gerar trabalho, emprego e renda fazendo a compostagem em parceria com o poder público, por que não? Então, assim, a conta é muito mais próspera do que pagar um grande equipamento de aterro sanitário e pagar grupos comunitários para fazer a compostagem orgânica e a reciclagem dos secos. Uhum. E aí o rejeito que vai sobrar 20%, 30%, aí manda para o aterro, ou pensa numa pirólise, sabe? Diminui muito os danos, né? Diminui muito. É Claro. absurdo a diminuição de danos, né? Aí eu diria que é começar a pensar na sustentabilidade. Não seria regeneração, mas começar a pensar em ser mais sustentável, né? Digamos Mas assim. é regenerativo. É regenerativo. Aquele nitrogênio, fósforo, carbono, cromo, molibdênio que estava na casca da comida, no arroz, no feijão que estragou, na carne, nos restos de alimentos, na folha que foi podada, no galho que foi triturado, na grama que foi roçada, toda essa reciclagem, essa ciclagem orgânica, ela é um instrumento de regeneração, de fixar esses micro e macronutrientes no solo e trazer porosidade pela matéria orgânica, trazer vida para o solo, fixar carbono. Cara, é fantástico. Eu sugiro que todos um dia possam ler Albert Howard, Um Testamento Agrícola. Tem um capítulo que é compostagem indoor, que ele vai para a Índia e mostra que os indianos faziam isso
há 5.000 anos. Há E muito isso tempo. foi a base de uma agricultura próspera e intensificada, porque tinha a ciclagem de nutrientes. Exatamente. Não, Marquito, e você vê como é um sistema totalmente desinteligente, né? O camarada recolhe todo esse resíduo, joga num buraco e enterra ele ali. Depois ele vai comprar um adubo químico para jogar no jardim da casa dele ou na praça, qualquer coisa. Então, ele joga o que é bom fora, gasta Sim. dinheiro com isso e depois ele gasta mais Então, dinheiro comprando uma coisa que não presta para jogar no jardim. adubo químico veio da onde? Da mina, né? Síntese de petróleo e extração mineral. Que andou. Daí deu a guerra da Ucrânia com a Rússia, o mundo inteiro ficou com déficit de produtos fertilizantes químicos sintéticos. Uma crise. Começaram a produzir biofertilizante, que é a produção de soja, através de algas, por exemplo. Então, uma crise gera essa mudança. Então, por que a gente não muda e faz uma transição para os próximos 30 anos para os bioinsumos? A gente tem capacidade para isso. Mas você sabe que quando veio essa notícia da Ucrânia que ia faltar, você sabe que eu comemorei com isso, né? Eu falei, a gente vai passar por uma fase difícil, mas quem sabe assim, muda a cabeça e o pessoal começa a partir para um lado mais orgânico da coisa e deixa isso um pouco de lado, vê que isso não é a saída. Você depende de um monte de coisa para você ter isso. Quando a compostagem, você depende só de colocar de novo no ciclo uma coisa que você tirou. Então, imagina, gente, assim, ó, e mudou, tanto é que as grandes marcas produziram muita pesquisa sobre os bioinsumos. E o mundo das patentes de bioinsumos cresceu muito, assim, né? Então, também tem isso, a lógica permanece a mesma, mas percebe-se aí uma necessidade, uma urgência de mudança de modelo produtivo mesmo, né? Uhum. Então, essa base é uma reflexão que tem que ser feita, né? Para todos nós. Imagina quanto de resíduo orgânico a gente não tem na indústria de cana, na indústria de sucos de laranja, nos estercos animais, de produção animal, e o resíduo orgânico da indústria madeireira, resíduo orgânico de agroindústrias de produção de alimentos. Imagina, gente, retornar tudo isso, além dos resíduos sólidos orgânicos urbanos de cada casa, né? Mas vamos pensar nisso como a gente poderia ter um retorno cíclico e da ciclagem de nutrientes, né? No estudo que foi feito, diz que 51% do nosso resíduo, do nosso lixo, é orgânico, mas 35% é reciclável. Então, se a gente separasse o reciclável, se a gente compostasse o nosso orgânico, a quantidade que vai para um aterro é muito pequena. É uma questão de hábito, é uma questão da gente saber separar isso e ter um serviço de coleta seletivo, né? Onde ele leva cada resíduo para o lugar correto. Mas isso é uma coisa que, como a gente falou, né? Demora para mudar, porque você tem que mudar a cabeça da pessoa, você tem que mudar toda uma estrutura que já existe hoje para fazer o errado, né? Para voltar a fazer o certo. Mas assim, ó, hoje, por exemplo, eu já vejo muito mais pessoas fazendo compostagem doméstica do que eu via antes. Sim. Hoje a gente já tem lugares como o próprio Floripa que tem uma lei da compostagem que está implementando com seus limites e dificuldades, mas está implementando alguns mecanismos, né? Algumas cidades querendo fazer isso. Nós temos crises aí com contratos de aterro, que começa a dar o espaço para a gente pautar e fazer essa reflexão. Então, assim, eu sou um romântico e acredito que as coisas podem mudar, mas acho que é o caminho. A mudança para os bioinsumos e para a ciclagem de nutrientes, ela é necessária para os próximos 30 anos, não tenho dúvida disso. Cara, eu participei de um evento de capacitação ali de compostagem no Pacuca, com o Júlio Maestre e a Karina, e, cara, eu fiquei, assim, impressionado, porque pela paixão que as pessoas têm. Todo mundo que está ali, naquele negócio, naquela união de pessoas, eles têm uma paixão por aquilo. Até o próprio líder comunitário lá, né? Eu não lembro o nome dele, Ataíde, né? Ataíde. O Ataíde, cara, ele as pessoas querendo cuidar daqueles ambientes, sabe? Cuidar da comunidade. Isso é muito interessante. Isso, e sem depender de nada e nem de ninguém. Eles só precisam falar assim, ó, a gente tem uma lei aqui que a gente pode fazer isso aqui, então beleza, vamos queimar o pau. E tem gente querendo fazer, né? Tem gente muito engajada nisso aí.
Então a gente precisa das políticas, né? Eu acho que Florianópolis é a cidade modelo nesse quesito, né? A gente aprovou a lei em 2018, né? Ela está sendo implementada passo a passo, tem as suas metas até 2030, tem um esforço, a gente percebe que é um esforço, mas tem também uma sociedade que tem sido amplamente formada e capacitada para que a compostagem é uma coisa boa. Nós temos experiências mal sucedidas na década de 80 e 90 de compostagem que gerou uma aversão da sociedade e que compostagem é um problema, sabe? Então a gente criar essa cultura também da ciclagem de nutrientes e da compostagem também é uma tarefa importante, assim, por isso que a educação ambiental é tão importante, né? E Florianópolis tem dado esse sucesso porque tem uma cultura sendo construída há muito tempo. A Universidade Federal de Santa Catarina é fundamental nisso, o professor Rick Miller, que é o cara que desenvolveu o método UFSC, né? Tem trabalhos de compostagem na ilha desde a década de 80, né? Bem sucedidos, né? Então isso faz toda a diferença, sabe? Essa compostagem termofílica que a gente tem em Florianópolis foi esse professor que desenvolveu, é isso? O Rick Miller, do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias. Ele trabalhou muito tempo com isso, desenvolveu, tem um livro, né? Compostagem dos organismos urbanos da Embrapa, ele é um dos autores. E vale a pena também conhecer esse livro, né? Bacana.